pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Ju Cozinhando com você. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Júlia e trago aqui para vocês sempre uma receitinha fácil, prática e gostosa. Se você ainda não conhece o canal, dá uma olhadinha e se gostar, se inscreva no canal e ativem o sininho das notificações para sempre ser notificado quando eu postar vídeos novos. E a receita de hoje é um hamburgão de forno fácil, prático e gostoso. Espero que vocês gostem da receita. Para essa receita, nós vamos precisar de 1 kg de farinha de trigo, 2 colheres de sopa de açúcar, 30 gramas, um ovo, 500 ml de água, 200 ml de óleo, 1 colher de sopa rasa de sal e um pacotinho de fermento biológico seco, 10 gramas. Aqui nessa vasilha nós vamos pôr a água levemente morna, o fermento biológico seco e vamos mexer um pouquinho para dissolver esse fermento. Em seguida, nós vamos acrescentar o açúcar, o ovo e também o óleo. Vamos mexer um pouco e já vamos acrescentar a farinha de trigo. A farinha de trigo nós vamos colocando aos poucos e mexendo. Sempre que não tiver mais farinha de trigo na vasilha que estamos mexendo, a gente acrescenta novamente um pouco mais de farinha de trigo. Vamos fazer isso até que a massa fique um pouco pesada e já não dê para mexer mais com a colher. Aí vamos usar as mãos e continuar acrescentando a farinha de trigo. Vamos misturar bem e quando não der mais para fazer aqui, vamos passar para a mesa. Aqui eu vou abrir a nossa massa e agora que eu colocarei o sal. Eu não coloco no começo da receita porque o sal inibe o fermento, retardando um pouco o crescimento da massa. Eu acrescento agora porque já deu tempo do fermento começar a agir na massa. Vou começar a trabalhar essa massa rasgando ela e acrescentando farinha de trigo se necessário. Vamos fazer esse processo até que a massa fique assim, homogênea. Observe que a massa ainda está bem grudenta. É assim mesmo. Agora, nós vamos sovar essa massa por aproximadamente 8 a 10 minutos. Isso fará com que o nosso lanche fique com a massa bem macia. Não coloque muita farinha de trigo, vai colocando aos poucos, somente se estiver grudando muito. Já sovei a minha massa, ela fica assim, bem macia, bem maleável, porém ainda grudenta. É esse o ponto mesmo da massa. Observe que na mesa ela não gruda quando a gente está sovando. Não precisa colocar mais farinha de trigo. A massa tem que ficar nesse ponto. Eu precisei de mais 30 gramas de farinha de trigo para dar o ponto na massa, além da que pede na receita. Esse aqui foi o que sobrou. E agora eu vou colocar aqui no fundo da vasilha para colocar a nossa massa e deixar ela dobrar de volume. Coloque também um pouquinho de farinha de trigo sobre a massa, cubra com um filme plástico e aguarde até que ela dobre de volume. Enquanto a massa estava descansando, eu já fritei os meus hambúrguer, separei aqui mussarela, tomate e presunto. O presunto é opcional. Tenho também orégano a gosto. A minha massa já dobrou de volume. Eu vou agora colocar ela aqui na mesa para a gente tirar um pouco do ar que fica na massa. Agora eu vou dividir a massa aqui ao meio. E depois eu vou dividir aqui no meio de novo e vou fazer vários pedaços.
mais ou menos de 90 gramas cada pedaço. Se você tiver uma balança, você pode estar fazendo tudo do mesmo tamanho usando a balança. Agora vamos modelar os nossos lanches, fazendo movimentos assim para baixo e formando uma bolinha, como se estivesse boleando. Isso daqui é só para facilitar um pouquinho na hora de abrir e ficar redondo. Mas se não quiser, não precisa fazer esse processo. Agora eu coloco em cima da mesa e a gente abre com um rolo, deixando a massa não muito fina, mais ou menos assim. Vamos colocar agora o nosso recheio. Eu vou pôr uma fatia de presunto, tomate, uma fatia de mussarela, eu vou dobrar para ficar melhor, um pouquinho de orégano e o hambúrguer. Se você quiser que o hambúrguer fique pro lado de cima da massa, é só começar a fazer a camada pelo hambúrguer. Agora vamos puxar as pontas aqui e vamos unindo as pontas aqui no centro. Vamos puxando assim, fechando, e agora vamos dar umas beliscadas, apertando para que fique bem fechadinho. Assim ficam os nossos lanches. Vou colocar numa forma somente polvilhada com farinha de trigo. A parte da emenda do lanche deve ficar para baixo. Deixe um espaço entre eles de 2 dedos mais ou menos. Agora eu vou levar para descansar por 10 a 15 minutos. Depois que descansou por 10 minutos, eu vou pegar uma gema, dar uma leve beliscada nela aqui, para retirar essa película. Assim fica muito mais fácil de tirar a película. Esse daqui a gente descarta e eu vou acrescentar 2 colheres de leite. Misture bem e pincele sobre os lanches. Depois de pincelado, para quem gosta pode estar colocando gergelim aqui em cima. Vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 20 minutos ou até que fiquem dourados. Aqui estão prontos nossos lanches. Eles ficaram assim. Por baixo fica bem fechadinho e dourado, por cima também fica bem douradinho. Se vocês quiserem, pode deixar dourar um pouquinho mais. Eu vou abrir aqui para vocês verem como que ficou por dentro. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Se gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal que ainda não for inscrito e compartilhe com seus amigos. Obrigado a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima receita.